Jesus realmente ressuscitou? Olá, eu sou o pastor Ralph Fernandes, este é o meu canal, seja muito bem-vindo. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se aí agora, clica no sininho, comenta aí embaixo e dê um joinha e vamos lá para o nosso vídeo de hoje. Nós sabemos que existem muitas pessoas, não de agora, mas há muito tempo, que questionam a ressurreição de Jesus. Inclusive o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios capítulo 15, ele fala aos coríntios a respeito da importância da ressurreição de Cristo e reafirma e mostra de uma forma muito clara que Cristo realmente ressuscitou. E hoje eu quero mostrar alguns textos bíblicos aqui para você que demonstram para nós e que testificam para nós que Jesus realmente ressuscitou. E existe um número enorme de pessoas que testificaram a ressurreição de Jesus e a Bíblia nos registra isso. Mas antes de tudo, vamos ler o que o apóstolo Paulo nos diz a respeito disso. 1 Coríntios, capítulo 15, a partir do verso 12, o apóstolo Paulo diz assim: Pois bem, se proclamamos que Cristo ressuscitou dos mortos, por que alguns de vocês afirmam não haver ressurreição dos mortos? Pois, se não existe ressurreição dos mortos, Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, nossa pregação é inútil, e a fé que vocês têm também é inútil. Então, estamos todos mentindo a respeito de Deus, pois afirmamos que ele ressuscitou a Cristo. Mas, se não existe ressurreição dos mortos, isso não pode ser verdade. E, se não existe ressurreição dos mortos, então Cristo também não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, a fé que vocês têm é inútil e vocês ainda estão em seus pecados. Nesse caso, todos que adormeceram crendo em Cristo estão perdidos. Se nossa esperança em Cristo vale apenas para esta vida, somos os mais dignos de pena em todo o mundo. Mas Cristo de fato ressuscitou dos mortos. Ele é o primeiro fruto da colheita de todos que adormeceram. Esse texto o apóstolo Paulo vem argumentando, mostrando que se nós não cremos que Cristo ressuscitou, se nós não cremos que há ressurreição e que logicamente Cristo não teria ressuscitado, nós somos os mais infelizes e nós somos os mais dignos de pena no mundo. Mas na verdade, nós podemos sim crer, porque ele conclui esse texto nos mostrando que Cristo ressuscitou e é a primícia dos que dormem. Foi o primeiro a ressuscitar e viver eternamente e ele nos ressuscitará um dia. E eu quero mostrar para você aqui agora alguns textos bíblicos que nos mostram isso de forma clara. Se em algum momento na sua vida você teve alguma dúvida de que Cristo realmente ressuscitou, hoje eu quero te mostrar alguns textos que vão gerar no seu coração muita convicção acerca da ressurreição de Jesus e, logicamente, confirmando aos nossos corações que aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão um dia para a vida eterna. E se quando Jesus voltar, nós estivermos mortos, nós também ressuscitaremos para viver eternamente com Ele. Então vamos lá para o primeiro texto que eu quero mostrar para vocês. O nosso primeiro texto é o texto de Marcos, capítulo 16, do versículo 1 ao versículo 8, onde um anjo do Senhor dá testemunho ali no túmulo vazio para Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago, e Salomé acerca da ressurreição de Jesus. Eu vou ler o texto para você ver como esse anjo realmente testifica que o túmulo estava vazio porque Jesus havia ressuscitado. Ao entardecer do dia seguinte, terminado o sábado, Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago, e Salomé foram comprar especiarias para ungir o corpo de Jesus. No domingo de manhã, bem cedo, ao nascer do sol, elas foram ao túmulo. No caminho, perguntavam umas às outras: quem removerá para nós a pedra da entrada do túmulo? Mas, quando chegaram, foram verificar e viram que a pedra, que era muito grande, já havia sido removida. Ao entrarem no túmulo, viram um jovem vestido de branco sentado ao lado direito. Ficaram assustadas, mas ele disse: não tenham medo, vocês procuram Jesus de Nazaré, que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou. Vejam, este é o lugar onde haviam colocado o seu corpo. Agora, vão e digam aos discípulos, incluindo Pedro, que Jesus vai adiante deles à Galileia. Vocês o verão lá, como ele lhes disse. Trêmulas e desnorteadas, as mulheres fugiram do túmulo e não disseram coisa alguma a ninguém, pois estavam assustadas demais. Nós temos aqui o primeiro texto que eu quero mostrar para vocês, que demonstra de forma clara que Jesus ressuscitou. E nós temos aqui um testemunho claro de um anjo do Senhor testificando, falando para aquelas mulheres que assim como Jesus havia dito que ressuscitaria, ele ressuscitou. Havia uma grande pedra ali,
mas ela foi removida de forma milagrosa e nós sabemos como aconteceu. E Jesus então ressuscitou, e há inclusive a promessa de que ele apareceria para os seus discípulos posteriormente, e nós vamos ver outros textos aqui que demonstram isso para nós. Então vamos lá. O segundo texto que eu quero mostrar para vocês aqui, demonstrando realmente que Jesus ressuscitou, é o texto aqui de Marcos, no capítulo 16 também, do verso 9 até o verso 11, onde nós vamos ver aqui o texto nos mostrando de forma clara que Jesus apareceu para Maria Madalena, e depois nós vamos ver também no verso 12, a Bíblia nos dizendo que Jesus apareceu para mais outros 2 de seus seguidores. Vamos ler aqui o texto para nós entendermos o que a Bíblia nos diz a respeito disso. Quando Jesus ressuscitou dos mortos, no domingo de manhã, bem cedo, a primeira pessoa que o viu foi Maria Madalena, a mulher de quem ele havia expulsado 7 demônios. Ela foi aos discípulos que lamentavam e choravam e contou o que havia acontecido. Quando ela disse que Jesus estava vivo e que o tinha visto, eles não acreditaram. Depois, Jesus apareceu em outra forma a 2 de seus seguidores enquanto iam de Jerusalém para o campo. Voltaram correndo para contar aos outros, mas eles não acreditaram. Nós vemos aqui mais 2 textos que nos mostram de forma clara que Jesus realmente ressuscitou e que Maria Madalena foi a primeira que o viu e posteriormente 2 dos seus discípulos a caminho do campo viram Jesus. Infelizmente, eles deram testemunho disso para os outros ali que estavam reunidos, os outros discípulos, e eles não acreditaram. Hoje ainda existem muitas pessoas que não acreditam na ressurreição de Jesus, e é por isso que eu estou fazendo esse vídeo, e nós vamos ver mais textos aqui que confirmam para nós que Jesus ressuscitou. Vamos lá. A Bíblia nos diz também em Mateus capítulo 28, do verso 8 até o verso 10, que Jesus apareceu a outras mulheres, que provavelmente são aquelas mulheres que nós vimos anteriormente lá em Marcos, no relato de Marcos. Jesus apareceu para elas, confirmando que ele havia ressuscitado e falando para elas avisarem aos seus discípulos, esperarem, aguardarem ele na Galileia. Vamos ver esse texto aqui para vocês verem mais um texto testificando a ressurreição de Jesus. Mateus capítulo 28, verso 8 até o verso 10, diz assim: As mulheres saíram apressadas do túmulo e assustadas, mas cheias de alegria, correram para transmitir aos discípulos a mensagem do anjo. No caminho, Jesus as encontrou e as cumprimentou. Elas correram para ele, abraçaram seus pés e o adoraram. Então Jesus lhes disse: Não tenham medo, vão e digam a meus irmãos que se dirijam a Galileia. Lá eles me verão. Aqui nós temos mais um texto confirmando para nós, e o próprio Jesus apareceu para essas mulheres, confirmando que ele havia ressuscitado, conversa com elas e dá ainda um recado para elas. E nós vamos ver mais alguns textos aqui que vão confirmar. Ao final desse vídeo, assista até o final. Se havia alguma dúvida no seu coração, ao final desse vídeo, eu tenho certeza que toda dúvida será dissipada e você terá convicção de que Jesus ressuscitou. Vamos lá. O outro texto que nós vamos ver é o texto de Lucas, capítulo 24. Nós vamos ver aqui do verso 13 até o verso 32, onde nós temos o relato do aparecimento de Jesus aos seus 2 discípulos a caminho de Emaús. Anteriormente eu li lá em Marcos o aparecimento de Jesus a 2 discípulos, e lá em Marcos ele não traz muitos detalhes, onde ele fala que Jesus apareceu em outra forma a 2 discípulos. São esses discípulos aqui. Como o texto de Lucas traz mais detalhes a respeito dessa aparição, eu quero ler esse texto para vocês aqui. Não vou ler todo o texto, mas vou ler algumas partes para vocês verem como a Bíblia também nos confirma de forma muito clara o aparecimento de Jesus a esses discípulos. No versículo 13, o texto nos diz assim, ó: Naquele mesmo dia, 2 dos seguidores de Jesus caminhavam para o povoado de Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho, falavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a andar com eles. Os olhos deles, porém, estavam como que impedidos de reconhecê-lo. Lá em Marcos, o autor de Marcos vai dizer para nós que ele apareceu em outra forma. Justamente por isso, eles não reconheceram Jesus. Quando nós vamos para o verso 25, diz assim: Então Jesus lhes disse: Como vocês são tolos, como custam a entender o que os profetas registraram nas Escrituras? Não percebem que era necessário que o Cristo sofresse essas coisas antes de entrar em sua glória? Jesus veio discorrendo acerca do que os profetas falavam a respeito de Jesus e do sacrifício de Jesus, então chama a atenção deles nesse pequeno trecho aqui. E nós vemos que a partir do verso 30, Jesus
para com eles ali naquela região ali, na cidade de Emaús, eles aproximando de Emaús, eles param ali, eles chamam Jesus para ficar com eles, e então no verso 30, a Bíblia diz que acontece o seguinte: quando estavam à mesa, ele, Jesus, tomou o pão e o abençoou. Depois que partiu e lhes deu, então os olhos deles foram abertos e eles o reconheceram. Nesse momento ele desapareceu. Então disseram um ao outro: não ardia o nosso coração quando ele falava conosco no caminho e nos explicava as Escrituras? E na mesma hora levantaram-se e voltaram para Jerusalém. Ali encontraram os 11 discípulos e os outros que estavam reunidos com eles, que lhes disseram: é verdade que o Senhor ressuscitou. Ele apareceu a Pedro. Ou seja, o texto está mostrando para nós que esses 2 discípulos voltam para Jerusalém, fala para aqueles 11 que estavam ali em Jerusalém e eles falam: sim, eu sei, nós já sabemos que é verdade. Ele também apareceu a Pedro e ele já havia aparecido a outros. E nós vamos ver aqui que mais uma vez nós temos uma confirmação de que Jesus ressuscitou realmente, e nós vamos ver outros textos aqui que vai confirmar ainda mais para nós isso. Como nós acabamos de ver nesse texto que nós lemos agora de Lucas aqui, nós vimos também que Jesus, aqui no verso 34 de Lucas capítulo 24, no verso 34, o texto nos afirma também categoricamente que Jesus apareceu também a Pedro. E Pedro já havia contado isso aos 11 lá, quando aqueles 2 discípulos de Emaús voltam então e contam para os 11. Ou seja, mais uma confirmação aqui nesse texto de que Jesus havia ressuscitado e apareceu também a Pedro. Em João capítulo 20, do verso 19 ao 25, a Bíblia também nos relata o aparecimento de Jesus aos 10 discípulos dentro de uma casa. E por que 10? Tomé não estava naquele momento e por isso Jesus aparece aos 10. E aí nós vamos ver aquela situação toda onde Tomé fala depois que não acredita. Mas vamos ver o texto para vocês compreenderem como a Bíblia também nos confirma o aparecimento de Jesus nesse momento aqui. A partir do versículo 19 diz assim: ao entardecer daquele primeiro dia da semana, os discípulos estavam reunidos com as portas trancadas, por medo dos líderes judeus. De repente, Jesus surgiu no meio deles e disse: paz seja com vocês. Enquanto falava, mostrou-lhes as feridas nas mãos e no lado. Eles se encheram de alegria quando viram o Senhor. Mais uma vez ele disse: paz seja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu os envio. Então soprou sobre eles e disse: recebam o Espírito Santo. Se vocês perdoarem os pecados de alguém, eles estarão perdoados. Se não perdoarem, eles não estarão perdoados. Um dos 12, Tomé, apelidado de Gêmeo, não estava com os outros quando Jesus surgiu no meio deles. Eles lhe disseram: vimos o Senhor. Ele, porém, respondeu: não acreditarei se não vir as marcas dos pregos em suas mãos e não puser meus dedos nelas e minha mão na marca em seu lado. Mais um texto aqui mostrando para nós que Jesus ressuscitou, pois Jesus aparece para 10 dos seus discípulos aqui, conversa com eles. Mas aí você pode falar assim: como que estava tudo trancado e ele apareceu ali? Nós temos que entender que ali Jesus, ele já não estava mais limitado ao tempo e espaço, às barreiras de portas e tudo mais, como nós estamos limitados, mas Jesus aparece ali para eles em carne, não era um fantasma, nada disso, era o Jesus ressurreto aparecendo para os 10, e nós vamos ver que Tomé duvida, mas daqui a pouco nós vamos ver que Jesus também apareceu a Tomé, e Tomé pode inclusive colocar o seu dedo, a sua mão nas feridas de Jesus, confirmando que Jesus estava ali em carne, ressuscitado realmente. O nosso próximo texto é o texto de João, capítulo 20, do verso 26 ao verso 31, onde Jesus vai então aparecer aos 11, porque agora Tomé está com eles e 8 dias depois daquele aparecimento aos 10, Jesus então vai aparecer aos 11. Vamos ver esse texto aqui para você compreender. 8 dias depois, os discípulos estavam juntos novamente e dessa vez Tomé estava com eles. As portas estavam trancadas, mas de repente, como antes, Jesus surgiu no meio deles. Paz seja com vocês, disse ele. Então disse a Tomé: ponha seu dedo aqui e veja minhas mãos. Ponha sua mão na marca em meu lado. Não seja incrédulo, creia. Meu Senhor e meu Deus, disse Tomé. Então Jesus lhe disse: você crê porque me viu. Felizes são aqueles que creem sem ver. Aqui nós temos mais uma vez
a aparição de Jesus aos 11 dos seus discípulos ali, dessa vez a Tomé, e Jesus manda que Tomé coloque a sua mão, o seu dedo ali nas suas feridas, confirmando que Jesus estava ali em carne, e Jesus faz uma declaração maravilhosa que se aplica a mim e a você, porque Jesus diz que felizes são aqueles que não viram e creram. Nós precisamos crer na ressurreição de Jesus. Eu e você precisamos crer que Jesus realmente ressuscitou, porque nós somos felizes, bem-aventurados, felizes nessa terra, felizes espiritualmente, porque nós cremos na ressurreição de Jesus e nós temos visto a palavra de Deus nos testificando isso. Mas não acaba por aqui não, tem mais textos, deixa eu te mostrar. Outro texto que testifica para nós acerca da ressurreição de Jesus é o texto de João, capítulo 21, do verso 1 até o verso 13, quando Jesus aparece a 7 de seus discípulos ali no mar de Tiberíades. Vamos ver esse texto para que você possa, mais uma vez, estar entendendo que ele realmente ressuscitou e o que esse texto diz para nós. João, capítulo 21, a partir do verso 1. Depois disso, Jesus apareceu novamente a seus discípulos junto ao mar de Tiberíades. Foi assim que aconteceu. Estavam ali Simão Pedro, Tomé, apelidado de Gêmeo, Natanael de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e outros 2 discípulos. Simão Pedro disse: "Vou pescar." "Nós também vamos", disseram os outros. Assim, entraram no barco e foram, mas não pegaram coisa alguma a noite toda. Ao amanhecer, Jesus estava na praia, mas os discípulos não o reconheceram. Ele perguntou: "Filhos, por acaso vocês têm peixe para comer?" Só uma observação. Jesus estava em carne aqui, tá vendo que Jesus tinha fome e ele queria comer. "Por acaso vocês têm peixe para comer?" "Não", responderam eles. Então ele disse: "Lancem a rede para o lado direito do barco e pegarão." Fizeram assim e não conseguiram recolher a rede, de tão cheia de peixes que estava. O discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: "É o Senhor." Quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, vestiu a capa, pois a havia removido para trabalhar, e saltou na água. Os outros ficaram no barco e puxaram até a praia a rede carregada, pois estavam a apenas uns 90 metros de distância. Quando chegaram, encontraram um braseiro no qual havia um peixe e pão. Jesus disse: "Tragam alguns dos peixes que vocês acabaram de pegar." Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a praia. Havia 153 peixes grandes e, no entanto, a rede não arrebentou. "Venham comer", disse Jesus. Nenhum dos discípulos tinha coragem de perguntar: "Quem é você?", pois sabiam muito bem que era o Senhor. Então Jesus lhes serviu o pão e o peixe. Foi a terceira vez que Jesus apareceu a seus discípulos depois de ressuscitar dos mortos. Mais um texto confirmando para nós a ressurreição de Jesus. E aqui nós vemos de forma muito clara Jesus inclusive preparando uma refeição e a Bíblia diz, depois de comer, ou seja, Jesus se alimentou ali com eles, mais uma vez mostrando para nós que não era um espírito, não era um fantasma, era Jesus em carne, ressurreto, ali com eles. E a Bíblia diz que pela terceira vez aqui já, Jesus havia aparecido a eles. Vamos ver mais alguns textos? Mais um texto que vai falar para nós a respeito e confirmar a ressurreição de Jesus é o texto de Mateus capítulo 28, do verso 16 até o verso 20, onde nós temos o relato do aparecimento de Jesus para os seus 11 discípulos no monte ali na Galileia. Vamos ler esse texto então. Então, os 11 discípulos partiram para a Galileia e foram ao monte que Jesus havia indicado. Quando o viram, o adoraram. Alguns deles, porém, duvidaram. Jesus se aproximou deles e disse: "Toda a autoridade no céu e na terra me foi dada. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensinem esses novos discípulos a obedecerem a todas as ordens que eu lhes dei. E lembrem-se disso, estou sempre com vocês até o fim dos tempos." Aqui nós temos mais um texto confirmando que Jesus ressuscitou e aqui nós vamos ter a grande comissão. Jesus dando a eles a grande comissão, mandando eles irem pregar o evangelho até os confins da terra. Mais um texto que confirma a mim e a você que Jesus ressuscitou sim e nós podemos ter esperança na ressurreição. Vamos lá para mais alguns textos aqui. Outro texto que nos confirma e testifica acerca da ressurreição de Jesus é o aparecimento de Jesus a Paulo na estrada de Damasco. Ali nós vamos ver o relato no capítulo 9 de Atos, do verso 3 ao 8, de maneira resumida para vocês entenderem. Vamos ver esse texto então, veja o que diz. Quando se aproximava de Damasco, de repente uma luz do céu brilhou ao seu redor. Ele caiu no chão e ouviu uma voz lhe dizer: "Saulo, Saulo, por que você me persegue?" "Quem és tu, Senhor?" perguntou Saulo.
E a voz respondeu: sou Jesus, a quem você persegue. Agora levante-se e entre na cidade, onde lhe dirão o que fazer. Os homens que estavam com Saulo ficaram calados de espanto, pois ouviam uma voz, mas não viam ninguém. Saulo levantou-se do chão, mas ao abrir os olhos estava cego. Nós vemos aqui mais um relato do aparecimento de Jesus após a sua ressurreição. E aqui, mais uma vez eu quero reafirmar para você, não é um aparecimento de um espírito, é o aparecimento do próprio Cristo ressurreto. Jesus em corpo apareceu aqui para Paulo. E nós vamos ver o apóstolo Paulo mostrando e reafirmando isso para nós quando nós lermos o nosso último texto aqui, para fechar com chave de ouro e você não ter nenhuma dúvida mais a respeito da ressurreição de Jesus. Então vamos lá para o nosso último texto. O primeiro texto que nós lemos nesse vídeo foi o texto de 1 Coríntios capítulo 15, do verso 12 até o verso 20, onde nós vemos o apóstolo Paulo confirmando, afirmando, defendendo a ressurreição de Jesus. E o nosso último texto é um texto de 1 Coríntios capítulo 15, do verso 3 até o verso 8, onde o apóstolo Paulo faz uma defesa maravilhosa acerca da ressurreição de Jesus, mostrando, trazendo para nós relatos e testemunhos de várias pessoas, mostrando quem foram as pessoas que testificaram, que testemunharam a ressurreição de Jesus. Vamos ler esse texto para que, então, como eu disse agora anteriormente, você possa entender com clareza que Jesus ressuscitou e nós possamos fechar esse vídeo com chave de ouro, compreendendo e você tendo a convicção e a certeza de que Jesus está vivo, ele ressuscitou. Veja só o que a Bíblia nos diz. Eu lhes transmiti o que era mais importante e o que também me foi transmitido. Cristo morreu por nossos pecados, como dizem as Escrituras. Ele foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia, como dizem as Escrituras. Apareceu a Pedro e mais tarde aos 12. Depois disso, apareceu a mais de 500 irmãos de uma só vez, a maioria dos quais ainda está viva, embora alguns já tenham adormecido. Mais tarde, apareceu a Tiago e, posteriormente, a todos os apóstolos. Por último, apareceu também a mim, como se eu tivesse nascido fora de tempo, pois sou o mais insignificante dos apóstolos. Aliás, nem sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Nós vamos ver aqui o apóstolo Paulo trazendo uma lista de várias aparições de Jesus, e isso aqui é maravilhoso. Quando ele defende então para nós aqui, ele vai mostrar para a igreja de Corinto que Jesus realmente ressuscitou, ele vem trazendo para nós e mostrando aqui que Jesus apareceu a Pedro, Jesus apareceu aos 12, Jesus apareceu então a mais de 500 pessoas, e por fim ele fala que Jesus havia aparecido para ele, como nós vimos no texto anterior aqui. Não resta mais nenhuma dúvida de que Jesus realmente ressuscitou, né? Eu espero que você não tenha nenhuma dúvida. Eu fiz esse vídeo com o objetivo claro de que você não duvide, com o objetivo claro de que você não tenha nenhuma dúvida de que Jesus ressuscitou. Se Jesus ressuscitou, nós podemos ter convicção sim, de que nós também ressuscitaremos. Se ainda estivermos vivos, nós nos encontraremos com Ele nos ares. Se nós já estivermos mortos, nós ressuscitaremos e viveremos eternamente com Ele. Eu espero que você tenha entendido com clareza tudo isso que nós aprendemos hoje e que você transmita isso a outros. Que você pregue o Evangelho e fale para as pessoas que Jesus morreu. Morreu sim, mas ao terceiro dia Ele ressuscitou e aqueles que estiverem nele ressuscitarão para a vida eterna. Que Deus te abençoe. Se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se agora, dê um joinha aí, deixe seu comentário, clica no sininho aí para você ser notificado sempre que tiver vídeo novo. E é isso daí. Que Deus te abençoe muito.